Bom dia, crianças! Que bom encontrá-los nessa manhã linda, nessa manhã abençoada, nessa manhã de muito aprendizado. Eu espero que você esteja aí animado, ansioso por esse momento e cheio de vontade para aprender. Hoje nós teremos a nossa segunda aula de recuperação. Na verdade, são mais 2 aulas de recuperação. A recuperação, na verdade, é uma revisão de tudo aquilo que nós estudamos para que você possa realmente aprimorar o seu conhecimento, melhorar ainda mais o seu conhecimento, porque muitas vezes a gente termina esquecendo algumas coisas que a gente estudou. Então, para que isso não aconteça, nós vamos relembrar hoje alguns conteúdos de língua portuguesa, aliás, de matemática e alguns conteúdos de ciência, né? Então, o que acontece? Hoje você vai só se ligar no vídeo, vai assistir o vídeo com atenção, acompanhar o vídeo de matemática e 2 vídeos de ciência que a tia trouxe para você. Então, ó, fica ligadinho aí, prestando bastante atenção, acompanhando os vídeos, acompanhando as aulas com muita atenção. Qualquer dúvida, me liga, manda mensagem, tá bom? Eu terei o maior prazer em te ajudar, tá ok? Um grande beijo, fica com Deus e vamos aos vídeos de hoje. Tchau! Então, em probabilidade, nós estudamos 2 aspectos da probabilidade: a pesquisa, as tabelas e os gráficos. Vamos acompanhar aqui o exemplo que a tia vai trazer de uma brincadeira que se chama Acerte a Bola na Cesta. Descubra quantas bolas cada criança acertou na cesta. Isso já é o quê? É a pesquisa, né? Observando cada quantidade de bola, o nome das crianças que você pode acompanhar aqui. O nome das crianças, nesse primeiro espaço aqui, ó, Carlos, Felipe, Pedro, Giovanni, Vitor e Fábio. E aqui a quantidade de bolas, né, que cada um acertou. Então, aqui eu tenho que uma tabela. Só que em cima dessa tabela eu estou fazendo a pesquisa, que é observando a quantidade de acertos de cada um. Então, aqui eu descobri que Carlos acertou 8 bolas. Felipe acertou 4. Pedro acertou 6. Giovanni acertou 7 bolas. Vitor acertou 3. E Fábio acertou 5 bolas. A partir dessa pesquisa que eu fiz e coloquei na minha tabela, aqui a minha tabela, eu vou agora para o gráfico. O gráfico é isso aqui, onde eu represento através de pintura, através de números, de desenhos, eu represento essas quantidades de forma gráfica, né? Mostrando através de desenho. Então, eu tenho aqui. O primeiro a ser representado é Carlos. Ele conseguiu acertar 8 bolas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem, o Carlos conseguiu 8 bolas. Agora, nós vamos para o segundo colocado, que é quem? Giovanni. Você vê, ó, Carlos estava lá no início da lista, mas agora nós vamos para Giovanni, porque acertou um número maior do que os outros. Então, ó, Giovanni acertou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes ele acertou a bola na cesta. Depois de Giovanni, vem quem? Vem Pedro. Observe o desenho da bola e você vai identificar. Ó, Pedro acertou 6, ó. Então, vem lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois de Pedro, quem foi o próximo que acertou mais? Foi Fábio, ó. Fábio acertou 5. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4,
5. Depois de Fábio, vem quem? Felipe, porque Felipe acertou 4. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. E por último, nós temos o Vitor, que acertou apenas 3, né? Está aqui a representação dele, 3. Então, nós temos 1, 2, 3, certo? Então, aqui nós temos, ó, a pesquisa, porque eu fui olhar, observar quem era que tinha conseguido acertar bolas, quantas bolas tinha acertado, né? A quantidade de bolas. Essa foi a pesquisa que eu fiz. Como eu fui fazer essa pesquisa? Eu usei o que? Uma tabela. Que a tabela é essa parte aqui onde eu tenho separado. Ó. Criança, quais foram as crianças? Quantidade de bola de cesta, quantas ela acertou na cesta. À medida que elas iam jogando, eu ia fazendo o desenho. Depois eu fui fazer o que? A contagem, né? E aí representar essa contagem através do gráfico. Aqui no gráfico, você pode ver, ó. Ele é um gráfico que ele vai descendo, ó. Ele não segue reto, ele vai descendo porque o número de participantes, o número de acertos dos participantes vai descendo. Então, o gráfico vai decaindo, tá? Vamos conhecer outros exemplos agora. Nessa atividade aqui, nós temos algumas crianças segurando balões. Balões azuis, balões vermelhos. Aí diz assim, conta os balões de cada cor, desenhe uma bolinha para cada balão e observe o exemplo. O balão vermelho tinha 1, 2, a gente marcou. Agora o rosa, quantos tem? Vamos lá. 1, 2, um rosa, né? O amarelo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é isso? Agora o verde, vamos contar. Aqui, ó. 1, 2. Então, vamos marcar lá. 1, 2. Agora o azul. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos marcar as pontinhas lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você pode ver que esse gráfico aqui ele já é representado de maneira diferente. Se eu for fazer uma linha representando esse gráfico, vamos dizer assim, eu tenho uma linha que sobe, desce, sobe novamente, desce e depois sobe novamente. Ele é um gráfico representado de maneira alternada por conta da quantidade. Agora, desenha uma bolinha ou um pontinho por cada objeto. Observe o exemplo. As bandeiras, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 bandeiras. Está aqui 6 pontinhos. Agora, os chapéus, eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou desenhar 8 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apitos, né? Eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 apitos, eu vou desenhar 10 bolinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bolinhas. Agora, o outro exemplo é esse aqui. Aqui eu já tenho o gráfico pronto e já tenho a representação gráfica, né? Observe o gráfico da fruta preferida das crianças do primeiro ano. Quantas crianças escolheram cada fruta? Preencha o gráfico com as informações. Aqui, nós já estamos com as informações prontas. Por quê? Tia já fez questão de pintar para você já saber as quantidades, para você entender, ó. Aqui, ó, do 0 para o 2, nós temos o numeral 1 aqui, ó, certo? Do 2 para o 4, nós temos o numeral 3. Do 4 para o 5, nós temos o numeral... Aliás, do 4 para o 6, nós temos o numeral 5. O que é que acontece? Deixa eu fazer direito.
Numeral 5. O que é que acontece? Eu tenho que observar até onde vai a barrinha para mim saber em que posição está essa contagem. Por exemplo, a banana. As crianças preferiram a banana. Quantas crianças preferiram a banana? Você vê que ela começa do 0 e vai até o 6. Então, subentende que 6 crianças preferem a banana. Agora, a laranja. Quantas crianças preferem a laranja? Ela vai até a barrinha, ó, a linha 4. Então, 4 crianças preferem a laranja. A maçã. A maçã, você observa que ela só chegou na barra 1, ó. Se você fizer o tracinho, ó, tá na barra 1. Ela não chegou até a barra 2, então só uma criança prefere a maçã. E as uvas? Observem que as uvas também subiram e foram até a barra 4, então 4 crianças preferem uva. Viu como é interessante esse tipo de gráfico? Porque a partir do desenho você descobre as quantidades. A partir do gráfico você consegue preencher uma tabela ou encontrar alguma informação. Aqui nós temos um outro exemplo de tabela, né, que mostra a preferência dos brinquedos das crianças. E vamos ter que representá-la através do gráfico, né? Observe que nessa primeira coluna nós temos o quê? Nós temos a bola como um brinquedo, nós temos o carrinho e o carro de bebê, né? Preferem brincar com esses brinquedos. E aqui nós temos as crianças. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou contabilizar o número de crianças para me ver, para me fazer a representação no meu gráfico. Ou seja, eu tenho aqui, ó, com as bolas eu tenho 1, 2, 3, 4 crianças. Então eu vou marcar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 crianças gostam de brincar com a bola. Com o carrinho nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 crianças brincam de carrinho. Então eu já vou usar uma outra cor e vou pintar, marcar 6 carrinhos ou 6 pontinhos. 3, 4, 5, 6. Com os carrinhos de boneca, nós temos as crianças que gostam de brincar. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 crianças que gostam de brincar de carrinho de boneca. 4, 5, 6, 7. Certo, criança? Essa seria uma das nossas primeiras interpretações. Mas a atividade, ela nos deixa interpretar de outras maneiras, né? Por quê? Porque elas estão mostrando outros tipos de desenhos, né? Crianças aos pares, ó, nós temos, vamos dizer que a gente vai representar agora usando pares, né? Então, eu teria o quê, ó? Um par de criança aqui, outro par de criança aqui. Então, seria o quê? 2 pares de criança gostam de brincar de bola. De carrinho seria 1, 2, 3 pares de criança ou 3 casais, né? Com o carrinho de boneca eu tenho 1, 2, 3 pares e ficou uma criança sem par, né? Então, eu poderia interpretar esse gráfico de outra maneira. Aqui representamos aqui em unidades, né? Nesse primeiro momento aqui, nós representamos uma criança para cada objeto, né? Do segundo modo, nós podemos representar usando os pares de crianças. Nesse caso aqui, eu só pintaria 2, nesse outro eu pintaria 3 e nesse outro eu pintaria 3. O importante, criança, é que na hora que você vê um gráfico, uma tabela, um objeto representado por gráfico ou por tabela, você tem que observar bastante para que você não erre as quantidades ou que você
Não pinte nem quantidade a mais, nem quantidade a menos, tá bom? Fiquem com Deus, né? Que Jesus te abençoe, que Jesus proteja a todos, dando-nos saúde, paz, prosperidade, né? E vontade de estudar e de aprender bastante. Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau!